pelo chat aqui do Discord, que acho que é mais fácil de ouvir. De qualquer forma, vamos lá, né? É, beleza. Então, voltando aqui com as lives, né? Como isso aqui fica gravado no YouTube, aqui a gente está com o time a equipe Tamarutaka, né, da Unifeitabira, para Maratona de Programação. Uma das equipes aqui se classificou para a final nacional aí da maratona, então é, a gente está seguindo aqui com os treinos, né? E hoje nós vamos resolver um dos problemas que apareceu ali na maratona de programação, que é esse problema aí investigando zeros e uns. Né? Mais uma vez, só para falar, eu não tenho associação com a universidade, né? Eu estou só ajudando o time aqui a treinar, é, mas a gente tem seguido esse trabalho aqui, o time está se desenvolvendo aqui bastante. Queria parabenizar também o time por ter se classificado e vamos continuar aqui os treinamentos, né? Então, qual que é o problema que a gente vai ver aqui? Vamos ler o problema, né? Você se encontra em um misterioso mundo binário, onde um vetor de n dígitos binários aguarda pelo seu exame minucioso. Cada dígito é 0 ou 1, criando um padrão único em toda a paisagem. Sua missão é descobrir os padrões ocultos deste reino binário, desvendando o significado de subvetores com números ímpares e de uns. O vetor de dígito é denotado como B1, B2 até Bn, e a sua tarefa é embarcar em uma jornada para descobrir os subvetores enigmáticos, segmentos de dígitos consecutivos e determinar a contagem de subvetores que abrigam um número ímpar de uns. Ao percorrer essa paisagem binária, lembre-se de que um subvetor é definido por seus dígitos iniciais e finais. Por exemplo, na subsequência B1, B2, B3, os subvetores incluem B1, B2, B3, B1, B2, B2, B3 e B1, B2, B3. Sua missão é projetar um algoritmo que determine o número total de subvetores contendo um número ímpar de uns nessa sequência binária. Não se esqueça que a resposta pode não caber em um número inteiro de 32 bits. A primeira linha de entrada contém o inteiro n, representando o comprimento da sequência binária. A segunda linha contém os n dígitos binários b1, b2 até bn, representando os elementos da sequência. Seu programa deve imprimir uma linha contendo a quantidade de subvetores, contendo a quantidade de subvetores contendo uma quantidade ímpar de uns. Então vamos lá. Eu queria aqui primeiro chamar a atenção para vocês de que esse problema aqui ele é um problema muito parecido com um problema que vocês já viram na mineira, né, que é esse problema TENET aqui. Se vocês quiserem, a gente pode tentar resolver ele numa live futuramente também, mas depois da live de hoje eu encorajo vocês a tentar pegar essa mesma ideia do algoritmo e tentar extrapolar para esse problema, né? Ah, a minha solução que eu escrevi aqui, ela está muito parecida com a solução que o pessoal escreveu aqui, né? Então esse aqui é o repositório dos meninos lá na Mineira, naquela live que eles fizeram de Upsolving, eles passaram por esse código e a gente vai fazer um código parecido com ele, né? Eu tô mudando aqui para não atrapalhar, né? Não dar spoiler tanto assim para a solução. Se vocês quiserem ver aqui, a solução desse TENET, mas esse problema I aqui, né, da maratona, ele vai ser muito parecido com aquele. E como é que a gente vai resolver esse problema de investigando zeros e uns, né? Então a gente quer ver aqui o vamos lá. A gente quer saber quantas subsequências desse quantas subsequências aqui tem um número ímpar de uns, né? Ah, e aí, como que a gente vai contar isso? Né? Toda vez que a gente está falando de uma subsequência ali, a gente está falando de um segmento daquela sequência,
a gente pode pensar, putz, a gente tem aqui a sequência toda. Se eu quero pegar um segmento dela, eu posso pegar essa parte da minha sequência menos essa parte aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar essa parte aqui da minha subsequência, né? Então, se eu quero pegar um segmento aqui, esse segmento azul, eu posso pegar esse segmento vermelho e subtrair esse segmento. Vamos dar as cores aqui, né, para ficar mais fácil de ver. Mas eu posso pegar esse segmento vermelho, tirar esse segmento verde e eu vou ter esse segmento azul, certo? Então, isso aqui vai nos dar a dica de como é que a gente vai resolver esse problema. Porque a gente vai pegar aqui, deixa eu fechar isso aqui para não me confundir mais, mas a gente vai pegar esses dígitos e a gente vai começar a ver um a um aqui, né? Quais são essas subsequências. A gente vai olhar para esse prefixo aqui e vamos ver, por exemplo, se a gente quiser contar, a gente quer ver, por exemplo, essa subsequência aqui, sabe? Do, dessa parte aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar para essa primeira sequência de uns, né? E tirar essa sequência daqui e a gente vai ter essa sequência de uns aqui. E como é que isso aqui vai nos dar a dica de como resolver esse problema? A gente quer uma sequência ímpar de uns, né? O que a gente sabe? Colocar aqui, colocar isso aqui em azul e esse em vermelho. Então vamos supor que a nossa sequência em azul tem aqui um número ímpar de uns. Número ímpar de uns. Né? Se a nossa sequência azul aqui tem um número ímpar de uns, o que a gente vai ter que ver aqui é que a nossa sequência vermelha, a nossa sequência vermelha vai precisar ter um número par de uns. Né? Por quê? Se eu estou fazendo isso aqui, né, vamos contar quantos uns a gente tem na nossa sequência. Se eu quero contar a quantidade de uns que tem nessa minha sequência azul aqui, quer dizer, se eu contar o número de uns que tem nessa sequência aqui azul e tirar o número de uns que tem nessa minha sequência vermelha, bom, se eu tenho um número ímpar de uns aqui, eu só vou continuar tendo um número ímpar de uns aqui quando eu tirar essa minha vermelha, se eu tiver um número par de uns aqui nessa vermelha. E a mesma coisa, se eu tiver aqui na minha sequência azul um número par de uns, isso significa que a minha sequência, essa minha sequência do meio aqui, ela só vai ter um número ímpar de uns se a minha sequência vermelha aqui tiver um número ímpar de uns. Né? Até aqui tranquilo? Se puder mandar no chat ou falar aqui no Discord também, eu acho que vocês estão mutados no Discord pro OBS, então pode falar aqui, acho que não vai sair na live não. Dá um tempinho para vocês responderem se está tranquilo, se tá tudo certo.
Oi. Vixe. Uhum. Tá, beleza? Ah, então tá. Não, beleza. Se qualquer dúvida, vai falando na frente, eu volto aqui, a gente... Não, beleza, imagino. É, aí fala aqui no Discord, eu acho que vocês estão mutados na live, então acho que isso aqui não vai aparecer na live, não. É, mas vamos lá. Então a gente tem isso aqui. Pra gente, nota aqui, por exemplo, colocar isso aqui em verde, né, só pra gente ver que a gente está falando dessa área. Nota aqui que a nossa subsequência aqui em verde, ela tem um número ímpar de uns. Por quê? Porque a nossa sequência azul ela vai ter um número par de uns e a nossa sequência vermelha vai ter um número ímpar de uns. Né? Então, na hora que você subtrai uma da outra, a gente tem aqui um número ímpar de uns. Então, o que, que o nosso problema vai. O que, que a gente. Qual que é a recursão aqui no nosso problema, né? A gente vai pegar aqui esse nosso ponto aqui e a gente. Esse nosso ponto aqui e a gente vai falar: ah, quantos. É, não, o número de uns até aqui é par ou ímpar, né? Se até esse ponto aqui o meu número de uns for par, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar, então aqui, par, aí eu vou querer contar quantas subsequências ímpares eu vi a, até agora, né? Como assim? Quantas subsequências ímpares eu vi até agora? Se eu começar daqui e andar para trás, né? Se eu começar daqui e andar e ver quantas subsequências, né, eu tenho para cá, então, sei lá, esse 0 ou 01 ou 01, né? Quantas delas eu vou ter aqui um número ímpar de uns? E a mesma coisa aqui também, né? Se eu cheguei até aquele ponto e o meu número de uns for ímpar, o que eu tenho que ver ali, o que eu tenho que fazer ali é contar quantas subsequências pares eu vi até agora. E aí eu sei que o meu número de subsequências é, que acabam nesse um aqui, por exemplo, né? Eu sei que o número de subsequências que acabam nesse um, que são ímpares, elas vão ser esse meu o resultado disso aqui, né? Dessa análise que eu estou fazendo. Então, por exemplo, aqui, como eu tenho aqui um número par de uns até esse ponto verde aqui, eu vou querer contar aqui quantas subsequências andando para trás aqui eu vi que elas são ímpares. E aí eu sei quantas subsequências eu tenho que são ímpares que acabam nesse meu um aqui. E aí fazendo isso, eu posso ir indo aqui um a um e fazendo essa soma,
né? Olhando sempre para trás aqui, vendo quantas subsequências eu já vi, e eu vejo assim, vejo quantas subsequências acabam naquele número que tem ali um número ímpar de uns, né? Ah, e aí a minha resposta vai ser só o somatório é, dessas subsequências aqui, né? Então toda vez que eu faço isso, eu somo para minha resposta e, e vejo aqui quanto que deu. Então vamos lá, implementar isso aqui no código, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou ter aqui um vetor que eu chamei de prefixo, né? Que vai estar me falando ali qual que é quantas subsequências eu tenho para seja ele par ou ímpar, né? É, então aqui no índice 0 é par, no índice 1 é ímpar. E por que eu coloquei aqui começando com 1 no par, né? Porque a gente conta a nossa substring vazia. Nossa substring vazia, ela é o 0, 0 é par, né? Então a gente conta ela aqui, né? E ímpar, que a gente não viu nenhuma até agora. Aí a gente começa a ler o nosso input, né? Aqui a gente tem a nossa resposta para guardar o resultado de tudo isso. E eu estou usando essa máscara aqui por duas coisas. A primeira é porque eu queria deixar o código parecido com o dos meninos lá daquele problema do Tenet, né? Então, se vocês olharem aqui para o problema do Tenet, ele também vai usar uma máscara só para ficar mais fácil de entender a semelhança entre os dois. E também porque isso aqui é uma forma eficiente da gente fazer é, ver essa paridade, né? Então, por exemplo, cada vez que eu ler um zero aqui, eu estou fazendo um ou exclusivo, então eu não vou mudar o valor da minha máscara. Cada vez que eu ler um, aí na hora que eu faço o exclusivo, eu mudo o valor ali da minha máscara, né? Desculpa. Beleza. E aí, o que eu estou fazendo aqui na hora que eu somo aqui essa resposta? Quando eu faço essa máscara ou exclusivo com um, eu estou falando, se eu quero o elemento que tem a paridade oposta aqui a minha máscara, né? Então, se a minha máscara, vamos lá, se a máscara é zero, deixar isso aqui. E se a máscara for 1, isso aqui é zero. Então, o que eu estou falando? Se eu tenho aqui um número par de uns até esse momento que eu estou olhando agora, até esse enésimo item esse enésimo valor que eu li aqui, né? Se eu tenho um número par de uns até aqui, eu vou olhar para o ímpar, né? Eu vou olhar para a posição dos prefixos, para minha contagem de prefixos ímpares no meu vetor. E se eu tiver aqui um número ímpar de, de uns até aqui, eu vou olhar para minha contagem de prefixos de números pares, né? E aí eu só somo aqui a minha resposta. Então, na hora que eu faço isso aqui, eu estou somando justamente essa contagem aqui, né, de substrings que eu estou olhando até aqui. Então, só um segundinho. Pronto. Eu estou contando justamente essas substrings que eu tenho aqui olhando para trás, vendo essa regra aqui, né?
Beleza. E aí eu só falo, ó, eu só incremento ali aquela minha posição. Então, tipo, se eu vi, é, se eu vi três posições com prefixo ímpar, eu aumento para quatro, né? Porque eu acabei de ver mais uma. E a lógica é basicamente isso. É, o, a sacada que vocês têm que ter é justamente essa da contagem aqui, dessa recursão aqui. Na hora que você faz isso, que você faz esse somatório, você, é, você consegue dizer aqui, né? Quantos valores ímpares você tem ali. Então, a gente ainda não tem, né, um Code Forces ou um bcrowd para mandar isso aqui, mas eu fiz um scriptzinho aqui só para fazer essa avaliação, né, testar com os testes da maratona. Oi, tô. Faz sim. Então, vamos pegar aqui esse caso de exemplo aqui, é, para ver esse algoritmo até agora. Como que ele vai ficar. Então, vamos falar aqui, é, sei lá, o enésimo, é, o enésimo item. A gente tem aqui a nossa máscara. A máscara ou exclusivo 1 e o nosso vetor de prefixos, né? E aí, o que eu estou convencionando aqui no meu vetor de prefixos? Né? Que na minha posição 0, então, prefixo 0 é número de prefixos com número par de uns, né? E o meu prefixo 1, isso aqui vai ser o meu número de prefixos com número ímpar de uns, né? Se eu fizer isso aqui, né, é, pegar esses daqui primeiro, né? É, aí eu comecei, né? A minha máscara ela começa com 0, então na hora que eu faço esse XOR aqui com esse O exclusivo com 1, minha máscara vai virar 1.
né? Então, minha máscara zero, ela vai ser zero. E aí no final da iteração, o meu vetor de prefixos vai estar assim. 1, 1. Vamos lá, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu vi até agora um número ímpar de uns, né, que eu vi 1, então eu tenho um número ímpar de uns. Se eu estou vendo um número ímpar de uns, a minha contagem está com um número ímpar de uns, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que olhar quantas subsequências pares eu vi até agora. Né? Então a minha máscara ou exclusivo 1, ela é zero. Zero é o quê? É a quantidade de subsequências pares que eu vi até agora. Aumentei ali a minha resposta. Para poder fazer essa contagem. E na hora que depois que eu termino, eu falo aqui, ó, eu já vi até agora uma subsequência com um número par de uns, que é o caso com zero, né? E uma subsequência com o caso com o número ímpar de uns, que foi essa daqui. Na hora que eu olho aqui para o zero, faço o exclusivo lá da máscara, isso aqui vai virar o quê? 1 é o exclusivo zero, continua sendo 1. Olha aqui para a máscara, zero. Olha isso aqui. Isso aqui vai ficar 1, 2. Né? Que eu estou falando aqui? Putz, eu ainda vi só um número ímpar de uns, que é só esse número primeiro. Então eu vou olhar para o número de pares, de subsequências pares que eu tenho antes desse meu zero. Né? Aí eu olho para essas minhas subsequências pares, eu vou ter aqui, eu vejo que no final disso eu formo esse aqui, que é só esse 0 e 1, ou só esse 1. Né? Na hora que eu incremento isso aqui, é isso que eu estou falando. E aí continuo. Esse aqui vai ser igual, eu só aumento aqui o. Mas aqui eu vou e mudo esse daqui. Mudo para quê? Vamos lá. Agora eu vi um, eu faço um ou exclusivo com 1. Isso aqui vai virar um 0. Então isso aqui vira 1. E no final vou fazer aqui, colocar um 2 aqui. Por quê? O que eu estou olhando? Isso aqui, se a minha máscara está em 0, eu estou falando que até aqui eu vi um número par de uns. Se eu vi um número par de uns, eu tenho que contar daqui para cá, eu tenho que contar essas subsequências aqui que tem um número ímpar. Né? Então esse 1 aqui está falando, não, vamos olhar aqui para quantas subsequências eu consigo achar aqui que tem o número ímpar. E aí eu acho a partir dali. Então mesma coisa aqui embaixo. Ficou mais claro como é que isso aqui esclarece como que isso aqui faz essa contagem? Porque se não ficou, eu posso voltar aqui e tentar explicar melhor. Mas é basicamente assim, você está sempre olhando, essa máscara vai falar, isso aqui, você viu até agora um número par ou ímpar de uns. Se eu vi até agora um número par ou ímpar de uns, né, a máscara ou exclusivo 1, ela vai falar, então eu tenho que olhar para o número ímpar ou par de uns que eu vi até agora, subsequências anteriores ímpares ou pares que eu vi até agora. E é isso aqui, eu só tenho uma memorização ali de quantas. Dá um tempinho aqui para ver se. Não, beleza. E é basicamente isso. Então, o código aqui ele vai ser isso.
esse 0 e 1 ali, né? E aí eu só incremento para contar, adicionar esse que eu vi até agora ali na quantidade que eu estou contando. Então, se eu rodar isso aqui, não, a gente não tem ali no Boca, mas a gente vê aqui que os testes passaram, né? A gente está passando aqui no iterando. Eu não estou olhando aqui o tempo de execução, é, né? Mas eu estou iterando por todos os inputs que a gente tinha aqui no Boca e todos eles passaram no teste, né? Eu acho que o tempo de execução aqui tá tranquilo, porque a gente vê que o input ele é até 10 a quinta, né? Isso aqui está linear, então até 10 a quinta passa tranquilamente, né? A gente tem ali o que? Um segundo para passar? Não, dá super tranquilo. Isso aqui está linear, dá de sobra. E é isso, eu vou colocar esse código lá no GitHub. Desculpa pela live de hoje, eu já estava meio. Tive alguns problemas com o computador, acho que o computador continua desligando, mas vou tentar não atrasar na próxima. é, e o problema em si foi mais essa questão. Espero ter ajudado. Não, a resposta final é o somatório disso tudo. Como assim? É, o. Porque o que eu estou olhando ali? Né? Na hora que eu faço isso aqui, eu estou olhando só isso aqui, esse 3 aqui, por exemplo, o que ele está me dizendo? Que, deixa eu ver, vamos pegar aqui essa minha linha aqui, ó, só para ficar mais fácil de entender. Isso aqui eu estou falando que eu estou querendo pegar quais são os segmentos que eu tenho aqui que acabam nesse item aqui, né? Que acabam nesse item, não. Mas considerando até aqui, sabe? Se eu considerar até aqui, e aí eu vou ter esses segmentos aqui, né? Eu posso ter só um sozinho, um zero, um zero zero, mas é só até essa parte aqui. E no final eu quero que ele considere todos esses, né? Então se eu faço essa minha próxima linha aqui, ela vai falar todos só olhando para isso aqui. Então, o resultado final, na verdade, ele é o somatório disso tudo. Não sei se tá claro, mas por exemplo, para cada vez ficou, né? Porque você vê que assim, eu estou olhando aqui, eu estou fixando esse aqui e olhando isso aqui. Mas na verdade não, eu quero esses segmentos aqui. Então, tipo, para eu fazer essa contagem, eu tenho que somar todos esses que eu estou passando, né? Então, cada vez que eu faço isso, eu pego, por exemplo, aí nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar, é, só para que isso aqui eu coloquei depois de incrementar, né? Então, vamos colocar aqui, deixar isso aqui mais para cá. X. Depois. E colocar aqui.
a nossa resposta. Verde. Então aqui tava assim, né? Depois aqui tava assim, é, 2, aí aqui 3 e aqui 2, 3. Então o que que eu fiz? Eu fui e eu somei esse, depois eu somei esse, aí eu somei esse, aí eu somei esse, depois eu somei, peraí, não, peraí, somei esse aqui, e aqui eu somei esse aqui, né? Porque foram as contagens que eu vi até aquele momento. É isso? Não, contrário. Não, somei esse, somei esse, isso. E aí qual que foi minha resposta? Então a minha resposta, olhando só para isso aqui, só para esse um, ela estava em zero, ela foi para um, depois ela foi para 2, depois 3, 6, 8 e assim vai. Porque aí eu estou somando todas essas subsequências ali. E aí no final eu chego na resposta final, que é 30, né, nesse caso. É isso. Deixar mais um tempinho também para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Mas a ideia do problema é essa. Eu vou subir esse código para o GitHub. Não sei se vocês viram, mas eu fiz um fork lá no GitHub com o Tamaru Taka Códigos. Ele é um fork dos códigos que eu tinha para competição. Então vou passar a colocar tudo lá. Aí aqui tem várias coisas, né? Tem ali do Bcrowd. É, não sei se vocês já usaram o VA também, mas o VA tem muito problema legal. Code Forces, né, aqueles da maratona que a gente estava mexendo. Então vou colocar aqui também os da maratona agora. Se vocês quiserem contribuir também no repositório lá, é só falar. E acho que é isso. Qualquer coisa, tô dando um tempo assim, tô enrolando só para ver se aparece mais pergunta. Mas acho que se não for, agradecer a presença de vocês. É, espero ter ajudado. Muito obrigado aí por ter aparecido. Oi. Nada, que isso. Que bom. Nada, não. Que isso.